Livro de Joel. Esta é a palavra de Adonai que Joel, filho de Petuel, recebeu. Ouçam isto, anciões, e prestem atenção, todos vocês habitantes desta terra. Será que aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem isso aos seus filhos, e que os seus filhos contem isso aos filhos deles, e os filhos deles à geração seguinte. O que o gafanhoto devorador deixou sobrar, a nuvem de gafanhoto comeu. O que a nuvem de gafanhoto deixou sobrar, o gafanhoto sem asas comeu. O que o gafanhoto sem asas deixou sobrar, o gafanhoto voraz comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem, todos vocês bebedores de vinho, porque o vinho doce foi tirado da sua boca. Pois uma nação subirá à minha terra, poderosa e numerosa demais para ser contada. Seus dentes são como dentes de leão, e suas mandíbulas são as de um leão. Ela devastou a minha videira e transformou a minha figueira num toco. Desnudou-as completamente e as lançou fora, deixando brancos os seus ramos novos. Lamentem, como faz a jovem vestida de pano de saco pela perda do marido da sua juventude. Na casa de Adonai, a oferta de cereais e a oferta de bebidas acabaram. Os sacerdotes e servos de Adonai estão de luto. O campo foi devastado, o solo está de luto, pois o cereal foi arruinado, o vinho doce secou e o azeite acabou. Lavradores estão desolados, vinhadeiros lamentam, por causa do trigo e da cevada, pois a colheita do campo foi arruinada. A videira secou, a figueira definhou, a romanceira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram, pois a alegria se transformou em vergonha entre o povo. Vistam-se de pano de saco e fiquem de luto, sacerdotes. Lamentem, servos do altar. Entrem e passem a noite vestidos de pano de saco, servos do meu Deus. Pois ninguém mais traz ofertas de cereais e ofertas de bebidas para a casa de Deus. Proclamem um jejum, convoquem uma assembleia solene. Reúnam os anciões e todos os habitantes desta terra, na casa de Adonai, seu Deus, e clamem a Adonai por ajuda. Ai por causa daquele dia, pois o dia de Adonai está próximo, e virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Não foi o alimento tirado de diante dos nossos próprios olhos, e a alegria e a exultação da casa de nosso Deus? As sementes murcharam sobre as suas pás, depósitos estão desolados, celeiros foram derrubados, pois o cereal secou. Até mesmo os rebanhos gemem, os bois vagueiam em confusão porque não há pasto, e as ovelhas sofrem a punição. Clamarei a ti, ó Adonai, pois o fogo devorou as pastagens do deserto, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até mesmo os animais selvagens te anseiam, porque as correntes de água secaram, e o fogo devorou a pastagem do deserto. Toquem a buzina em Sião, deem um grito de guerra no meu santo monte. Que todos os habitantes desta terra tremam, pois o dia de Adonai está chegando, está próximo. É um dia de escuridão e de trevas, um dia de nuvens e de trevas, de densas trevas. É como a luz da aurora se espalhando sobre os montes. Há um povo numeroso e poderoso. Nunca existiu um povo como ele, e nunca mais haverá outro, pelos anos de todas as gerações. À frente dele um fogo devora, e atrás dele as chamas consomem. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um deserto desolado, e nada pode escapar. Sua aparência é como a aparência de cavalos, e eles correm como cavalos de guerra. O som deles é como o som de carros de guerra como saltam no cume dos montes, como o estalo de um fogo ardente que consome a palha. São como um povo forte posto em formação de batalha. Por causa deles, povos ficarão aflitos. Todos os rostos expressarão angústia. Eles atacam como guerreiros, escalam a muralha como soldados. Cada um se mantém no seu próprio curso,
e eles não se desviam do seu caminho. Não empurram uns aos outros. Cada homem avança no seu rumo. Se as armas fazem alguns cair, os outros não desfazem a formação. Invadem a cidade, correm sobre a muralha, sobem as casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua ficarão escuros, e as estrelas perderão o brilho. Adonai levantará a sua voz perante o seu exército, pois o seu acampamento é muito numeroso. Pois aquele que cumpre a sua palavra é forte. Pois o dia de Adonai é grande e muito atemorizante. Quem poderá suportá-lo? Por isso, enquanto é tempo, diz Adonai, voltem para mim de todo o coração, com jejum, choro e lamento. Rasguem o seu coração e não as suas roupas, e voltem para Adonai, o seu Deus. Pois ele é compassivo, misericordioso e paciente, e cheio de amor leal, e reconsiderará a calamidade. Quem sabe ele não voltará atrás e reconsiderará, e deixará sobrar uma bênção, uma oferta de cereais, uma oferta de bebida para Adonai, seu Deus. Toquem a buzina em Sião, proclamem um jejum, convoquem uma assembleia solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, convoquem os homens idosos, reúnam as crianças e os bebês. Que o noivo saia do seu aposento interno e a noiva da sua câmara nupcial, entre o pórtico e o altar. Que chorem os sacerdotes, os servos de Adonai, e digam: tem pena do seu povo, ó Adonai, não faças da tua herança um objeto de zombaria, deixando as nações dominar sobre eles. Porque os povos deveriam dizer: onde está os Deus deles? Então Adonai será zeloso para com a sua terra e terá compaixão do seu povo. Adonai responderá ao seu povo: estou lhe enviando cereal, vinho doce e azeite, e vocês ficarão plenamente satisfeitos. Não farei mais de vocês um alvo de insulto entre as nações. Afastarei para longe de vocês aquele que vem do norte. Eu o dispersarei por um deserto árido e desolado, com a vanguarda dele voltada para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. O mau cheiro dele subirá, o fedor dele continuará a subir, pois ele fará coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, exulte e alegre-se, pois Adonai fará coisas grandiosas. Não tenham medo, animais selvagens, pois as pastagens do deserto ficarão verdes, as árvores darão frutos, a figueira e a videira produzirão abundantemente. Exultem e alegrem-se em Adonai, seu Deus, filhos de Sião, pois ele lhes dará a chuva do outono na medida certa, e fará cair sobre vocês chuvas abundantes, a chuva do outono e a chuva da primavera, assim como antes. As eiras ficarão cheias de cereal puro, e os lagares transbordarão de vinho doce e de azeite. Eu vou compensar-lhes os anos, que foram comidas pela nuvem de gafanhotos, pelo gafanhoto sem asas, pelo gafanhoto voraz, pelo gafanhoto devorador, meu grande exército que enviei entre vocês. Vocês certamente comerão até ficar satisfeitos, e louvarão o nome de Adonai, seu Deus, que fez maravilhas por vocês. Meu povo nunca mais será envergonhado, e vocês terão de saber que estou no meio de Israel, e que eu sou Adonai, seu Deus. Não há outro. Meu povo nunca mais será envergonhado. Depois disso, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os homens idosos entre vocês terão sonhos, e os jovens entre vocês terão visões. E até mesmo sobre meus escravos e minhas escravas derramarei meu espírito naqueles dias, e realizarei milagres nos céus e na terra. Sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol será transformado em escuridão e a lua em sangue, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Adonai. E todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem
assim como Adonai disse. Os sobreviventes de Adonai estão chamando. Os sobreviventes que Adonai estão chamando. Vejam, naqueles dias e naquele tempo, quando eu trouxer os cativos de volta a Judá e a Jerusalém, vou reunir também todas as nações e fazê-las descer ao vale de Josafá. Ali vou entrar em juízo com elas, em favor do meu povo e da minha herança Israel, pois elas os espalharam entre as nações e repartiram a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo. Vendiam um menino para contratar uma prostituta, e vendiam uma menina por vinho para beberem. E vocês, o que têm contra mim, ó Tiro e Sidom, e todas as regiões de Finístia? Estão me retribuindo alguma coisa que fiz? Se vocês estão me retribuindo, veloz e rapidamente trarei sobre as suas cabeças a sua retribuição, visto que vocês tomaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais preciosos, e venderam o meu povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, a fim de levá-los para longe de seu território. Estou despertando a eles para que venham do lugar para onde vocês os venderam, e trarei sobre as suas cabeças de vocês a sua retribuição. Vou entregar seus filhos e suas filhas nas mãos do povo de Judá, e eles os entregarão aos homens de Sabá, a uma nação distante, pois o próprio Adonai disse isso. Proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os poderosos, que todos os soldados se aproximem, que eles os avancem. Transformem os seus arados em espadas e as suas podadeiras em lanças. Que o fraco diga, sou forte. Venham e ajuntem umas às outras, vocês, todas as nações ao redor. Reúnem-se. Ó Adonai, faz com que os teus poderosos desçam para lá. Que as nações despertem e venham ao vale de Josafá. Pois ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Metam a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem, pois os lagares de vinho está cheio. Os lagares estão transbordando, pois a maldade das nações é muito grande. Multidões estão no vale da decisão. Pois está próximo o dia de Adonai no vale da decisão. O sol e a lua ficarão escuros, e as estrelas perderão o brilho. E Adonai rugirá de Sião, de Jerusalém ele levantará a sua voz. O céu e a terra tremerão, mas Adonai será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. E vocês terão de saber que eu sou Adonai, seu Deus, que reside em Sião, meu santo monte. Jerusalém se tornará um lugar santo, e estranhos não passarão mais por ela. Naquele dia os montes gotejarão vinho doce, as colinas manarão leite, e os riachos de Judá fluirão cheios de água. A casa de Adonai brotará uma fonte, e ele regará e irrigará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, e Edom se tornará um deserto desolado, por causa da violência feita contra o povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá sempre será habitada, e Jerusalém por geração após geração. Vou considerar inocente o sangue deles, que eu não tinha considerado inocente. E Adonai residirá em Sião.